Oi, tudo bem? Nesse episódio do Diário do Doutorado, eu vou contar um pouquinho como que foi o processo de escolha do tema da minha professora orientadora e também do curso que eu escolhi fazer para o doutorado. Tem um vídeo anterior aqui nessa série onde eu comento sobre o preparo, especialmente para o pré-projeto. Então tem uma playlist aqui no canal, na verdade, sobre o Diário do Doutorado, onde eu já tenho alguns vídeos e eu recomendo que você acesse. Eu vou deixar essa playlist linkada aqui embaixo na descrição. Que é durante o ano de 2020, ou seja, o ano entre a conclusão do meu mestrado e o início do doutorado, eu tirei esse ano para ser uma espécie de preparo mesmo, para eu ler alguns livros, para eu pensar se eu queria fazer o doutorado ou não. Acabei chegando à conclusão que eu queria quando me veio um tema à mente. Esse tema ele me veio justamente por uma junção do trabalho que eu faço atualmente com produtividade, com a formação anterior que eu tinha acadêmica em comunicação. No mestrado eu já tinha juntado essas duas forças, né, assim falando, minha dissertação foi sobre mediatização do fluxo de trabalho, então eu juntei produtividade, que era um assunto que eu trabalhava e que eu amava já, com a minha formação, que era comunicação, e eu queria levar isso de alguma maneira para o doutorado, mas acrescentar algo a mais. E esse algo a mais veio justamente quando me veio a vontade de falar sobre produtividade compassiva, desenvolver uma tese em torno desse tema. E para poder falar sobre produtividade compassiva, eu juntei, então, agreguei mais uma área da minha vida que era muito importante para mim, que era o budismo. Eu penso que para você escolher um tema, tanto para o mestrado quanto para o doutorado, eu recebi uma dica de uma amiga, né, uma colega, uma conhecida nossa, que falou assim: Thaís, para você escolher o tema lá atrás, para o mestrado, ela me falou: escolhe algo que você goste, porque não 2 anos podem passar rápido, mas na verdade se você não escolher um tema que você goste, vai ser muito difícil fazer, porque já escolhendo um tema que você gosta vai ser difícil e você vai chegar ao final do mestrado assim, sem ter vontade de olhar para o trabalho, de tanto que você vai ter trabalhado nele. E isso é real, eu passei por isso, então venho aqui para atestar que, por favor, escolha algo que você goste de estudar, porque não é algo, porque vai ser bom para o mercado, porque vai ser bom para pesquisa. Se você não gostar, vai ser bem complicado. E aí, para o doutorado, eu pensei, cara, isso vai ser duplicado, triplicado, porque são muito mais anos de estudo e de envolvimento com o tema. Então, teria que ser algo que eu gostasse. Ter chegado nesse tema da produtividade compassiva, que juntava comunicação com produtividade e com budismo, para mim foi maravilhoso, porque eu tô juntando 3 áreas muito importantes da minha vida. Então, se faz sentido para mim, se é importante para mim, eu sei que vai ser algo que eu sempre vou ter o propósito de querer estudar. Pensar nessa coisa de, poxa, vou estudar isso durante 4 anos, pelo menos, é pensar se vai ser relevante para a área que eu tô levando. Então, tanto para comunicação quanto para ciências humanas de modo geral. Então é algo relevante. Então você vai ali fazer suas pesquisas, né, no Google Acadêmico, na plataforma Sucupira, vai conversar com amigos pesquisadores, vai conversar com professores que talvez você tenha contato, para ver se realmente esse tema é relevante, porque às vezes não tem ninguém estudando aquele tema porque ele não é relevante, não porque ele é super original. E com todo mundo que eu conversei, todo mundo fala: nossa, esse tema é muito legal, é muito atual, porque fala sobre a sobrecarga de informação, a sobrecarga de atividades e como que a gente consegue se virar, né, nesse meio todo, como que a gente consegue ter uma relação mais saudável com o suposto tempo livre que a gente deveria ter, enfim, né. Então eu fiquei apaixonada pelo tema e foi isso que me fez vontade de fazer o doutorado. Eu falei um pouquinho mais sobre isso no vídeo, sobre a decisão de fazer ou não um doutorado. Com base nisso, eu comecei a pensar na área que eu ia fazer o doutorado, e é bastante interessante porque quando eu estava lá atrás planejando o doutorado, eu falava: não, eu quero fazer em comunicação, porque a comunicação tem toda uma questão de se construir como um campo de pesquisa autônomo e tudo mais, e eu queria continuar contribuindo com isso. Tanto que quando eu fui para os processos seletivos, eu fui com a cabeça de ir para a comunicação, mas em um deles eu acabei optando por ir para ciências sociais. Eu vou falar sobre a escolha da instituição e eu acho que isso vai deixar um pouco mais claro. Vamos lá. Para escolher a instituição, eu comecei a filtrar localização mesmo. Por quê? Porque a gente ainda está em meio a uma pandemia e eu queria entrar num doutorado ainda em meio a uma pandemia, ou sem saber como seria com relação à pandemia. Então, isso foi um fator limitante. Eu não ia fazer em outro país, por exemplo,
isso já tinha decidido pessoalmente ali com a minha família. Eu poderia fazer em outro estado, se não fosse a questão da pandemia. Inclusive, tinha uma universidade no Rio Grande do Sul, que é a Unicinos, que tem um professor que eu adoro, que foi trabalhar lá, e tem uma linha de pesquisa lá na Unicinos da mediatização que é muito forte, então eu poderia levar esse trabalho para lá, seria incrível. Mas com relação à pandemia, ficava inviável, porque eu fiquei pensando, imagina que eu passo nesse processo seletivo e no começo até a gente tem as aulas virtualmente, a orientação virtualmente, mas eles voltem às aulas presencialmente para os alunos locais que moram no Rio Grande do Sul, mas eu tenho essa limitação porque eu teria que pegar avião e não tá rolando por conta da pandemia. Então, para evitar esse problema, eu falei, não vai rolar em outro estado. Aí seria a questão da cidade também, né? Porque o meu professor orientador do mestrado, ele falou, tá, você pode fazer em tal cidade no interior de São Paulo, que também é muito legal e tal. Pela mesma questão da pandemia, eu não teria como ir nem de carro, nem ficar pegando ônibus, tudo para ir para outra cidade, então eu optei por escolher fazer na cidade de São Paulo mesmo. Eu abri exceção para uma instituição que é na região metropolitana de São Paulo, então é em outra cidade, mas é uma cidade vizinha, mas ainda assim foi uma exceção que eu abri, porque lá eu tinha um professor orientador também que eu gostaria muito de ter como orientador da minha pesquisa se eu passasse. Outro critério que me ajudou a escolher a instituição foi pensar no meu estilo de vida. Eu construí um modelo de vida para mim, gente, que é muito caro para mim, que é muito importante, que é de ter uma rotina tranquila. E eu tendo um filho pequeno, indo aí para adolescência, eu tenho o meu trabalho, eu tenho uma empresa, então eu tenho que ter uma rotina de trabalho que seja respeitosa comigo mesma, que não seja muito corrida. Eu queria continuar respeitando esse estilo de vida. Então, quais eram as universidades que se encaixavam nisso? Tinham várias. Então, eu fui pesquisar nas linhas de pesquisa dessas universidades, aquelas que faziam sentido o que eu queria estudar no doutorado, né? E aí, pesquisando sobre essas universidades, eu cheguei a 3 faculdades que para mim tinham a linha de pesquisa e que também tinham professores que eu olhava assim e falava, esse professor aqui, se ele for meu orientador, vai ser maravilhoso. Quais foram esses processos seletivos? Vou abrir aqui para vocês para contar como que foi o meu processo de escolha. Sempre foi um sonho para mim estudar na PUC de São Paulo. Eu acho que é uma instituição maravilhosa. Minha avó estudou lá, ela deu aula lá, então ela sempre falava muito da PUC. Era uma instituição que, se eu tivesse feito o mestrado, eu teria sido muito feliz também. Eu optei por fazer o mestrado na Casper, porque a Casper não tem doutorado ainda em comunicação, então era a minha chance de voltar a estudar na Casper, que era uma coisa que eu queria muito. Então o mestrado eu só prestei na Casper porque era lá que eu queria fazer, então foi bem acertado para mim, mas eu tinha esse sonho de estudar na PUC, ou fazendo doutorado ou um pós-doutorado, enfim, eu gostaria muito de estudar na PUC, então a PUC era a minha primeira opção realmente. Depois tinha a USP, por ser uma universidade pública, e tinha uma professora lá, a minha era referência na área, que é a professora Roseli Fígaro, então eu queria muito fazer com ela. E na Universidade Metodista de São Paulo, que eu queria fazer com o professor Vander Kazak, e eu até brinco, eu falei isso pra ele, que eu tenho aquele Google Alerts, né, que você pode colocar alertas de palavras-chave, eu tenho o nome dele lá, porque toda vez que ele é citado em alguma pesquisa ou ele publica algo, eu quero receber, porque eu me interesso muito pelo trabalho dele. Estudei vários textos dele no mestrado sobre comunicação e trabalho, então, poxa, para mim seria uma honra tê-lo como professor orientador. Na PUC também, quando eu fui pesquisar, a linha de comunicação na PUC é mais voltado para semiótica, e como o meu trabalho era muito voltado para as relações de trabalho, eu estava em dúvida de que professor eu escolheria como orientador. Eu falei, deixa eu dar uma olhada em ciências sociais, em sociologia do trabalho. E vendo a linha de pesquisa para ciências sociais e sociologia do trabalho, eu me deparei com o trabalho da professora Noêmia, que já era uma professora que eu conhecia também, e falei, puxa vida, seria incrível se a professora Noêmia fosse a minha orientadora. Então, nesse momento, eu já dei aquela balançada e falei, puxa, acho que na PUC eu vou prestar para ciências sociais. Mas eu deixei o pré-projeto rolar, e eu falo no vídeo sobre o pré-projeto que ele foi se mostrando muito mais voltado para ciências sociais do que para comunicação. E aí você pode até se perguntar, Thaís, você vai escolher outra área? Esse é um ponto legal, talvez até de fazer outro vídeo, não sei se vai ter necessidade, mas
eu tava muito ok com isso, porque os professores que eu tive na Casper, por exemplo, que eu gostava, tinham feito doutorado em ciências sociais também. Então são áreas que se conversam, né? Estão dentro ali das ciências humanas. Então eu pensei, poxa, eu vou fazer, se eu passar na PUC e for fazer em ciências sociais, eu vou ter que estudar alguns livros ou reler alguns livros que eu já tinha lido, porque não é a área que eu me formei no mestrado. Mas dá para abrigar, porque eu já estudei muitos desses materiais, especialmente aí no mestrado e no pré-mestrado, eu li muito material de sociologia do trabalho, então eu acho que dá para eu acompanhar, mas tem que levar isso em conta. Então, se você está entrando, por exemplo, num mestrado ou num doutorado visando uma carreira acadêmica para ser professor ou professora, ter essa linearidade eu acho que ajuda. Então, você fala, fiz um mestrado em comunicação, doutorado em comunicação, então logo é óbvio que eu vou ministrar aulas em cursos de comunicação. Se você for fazer um mestrado ou um doutorado em outra área, pode ser que isso fique levemente confuso para quem for te avaliar num processo seletivo para ser professor. Ou não, mas foi o que eu ouvi assim de outros profissionais mais experientes na área. Mas eu quis comprar essa briga, porque eu entendia o valor do meu projeto para a cultura, para a sociologia do trabalho. Eu acho que é uma avaliação muito pessoal que cada um tem que fazer. Para mim fez sentido, mas de qualquer maneira, todos esses processos seletivos eu adequei o meu pré-projeto, então para a USP eu adequei esse pré-projeto pensando na professora Roseli, para Metodista eu adequei esse projeto pensando no professor Vander e para PUC eu adequei esse projeto pensando na professora Noêmia. Então eu li os currículos Lattes deles, li muitos materiais, eu já tinha lido vários artigos desses 3 professores, então eu realmente fiz minha lição de casa, estudando sobre a carreira deles, estudando a linha de pesquisa deles, o que eles já estavam fazendo, li vários livros. Quando eu comecei a pesquisar, ainda não tinha saído o edital de processo seletivo das 3 universidades, então eu acessei o edital do ano anterior para ver o que eles pediam. Então, por exemplo, a USP tinha prova, tinha que ler um material, como que eram as entrevistas. Eu pesquisei bastante na internet como eram as entrevistas. Eu vou fazer um vídeo falando sobre a entrevista, que eu acho que vale a pena, porque é uma questão aí para quem tá prestando, né? Quando finalmente saiu o edital, eu tinha lá a data de quando sairia o edital, pro início das inscrições, eu já me preparei para naquela semana que saíssem as inscrições, foram mais ou menos na mesma época, já tá preparada com os documentos que seriam pedidos e também me preparar em termos de espaço para estudar os materiais necessários. Então daí como que funcionou? Na USP eles fizeram um workshop online, claro, né, para poder apresentar o programa. Aí a gente teria que submeter os documentos. Na semana seguinte teria uma prova de alguns livros, alguns textos. Daí submeteu o pré-projeto, tudo, e quem passasse faria a prova, a entrevista com os professores ali para passar no processo seletivo. Na Metodista também tinha alguns textos para leitura, para fazer a entrevista / prova, já direto com os professores, e na PUC seria a submissão dos documentos com o pré-projeto e a entrevista com os professores para entrar. E aí eu tive um problema com o processo seletivo da USP, porque uma das etapas era submeter os documentos e eu achei estranho que para submeter os documentos você tinha que submeter por um formulário do Google Docs. E eu falei, será que esse negócio não vai dar problema? Porque, né, sei lá, Google Docs sempre pode dar algum tipo de problema. E aí eu submeti todos os PDFs, tudo direitinho, conferi, etc, mandei. Daí era assim, o prazo era na terça, e na quinta saía no site a relação das pessoas aprovadas porque estavam com o documento ok. Como ninguém tinha me falado nada, eu achei que estava tudo certo. Eu tinha submetido os mesmos documentos tanto para Metodista quanto para PUC e estava tudo certo. Para Metodista era por e-mail que tinha que mandar, eles me confirmaram que estava tudo certo, e para PUC era uma plataforma da PUC mesmo que tinha que submeter os PDFs e eu também confirmei que estava tudo certo. Então eu acreditei que no da USP também estava tudo certo porque eram os mesmos documentos. E aí na quinta-feira, antes de sair no site o resultado dos alunos aprovados nessa etapa, eu recebi um e-mail falando: você foi desclassificada do processo seletivo porque, segundo consta no edital, era necessário submeter os documentos, etc., no prazo acordado e você não submeteu. Eu falei, caramba, tipo, não submeti, tinham 2 lá. Era o histórico escolar e o histórico da graduação, eu acho. Eu não lembro, diploma da graduação, se eu não me engano. Eu falei, nossa, que estranho, porque eu submeti. Eu respondi imediatamente falando, nossa, que estranho, eu submeti. Inclusive, segue anexo, porque se deu algum erro, né?
E aí o que aconteceu foi que ninguém me respondeu. Eu tentei entrar em contato pelo telefone, nunca ninguém atendeu. Naquele mesmo dia à tarde saiu o resultado no site com a lista dos aprovados nessa etapa da documentação. Meu nome não estava entre eles. Eu não consegui contato com ninguém. Ninguém entrou em contato comigo nem antes nem depois para falar se tinha sido algum erro da plataforma. Eu fiquei muito frustrada no dia, eu achei super injusto porque eu tinha submetido, claramente foi algum erro no processo de submissão pelo Google Docs, que é uma plataforma gratuita, tem as suas vulnerabilidades. Eu fiquei bastante frustrada porque eu já tinha lido o livro, a prova era na segunda-feira, eu já tinha lido o livro, estava toda preparada, estava super empolgada. E assim, aconteceu isso. Várias pessoas me orientaram para entrar com uma ação legal, para pelo menos conseguir fazer a prova, para provar que eu tinha mandado também os documentos. Eu não quis comprar essa briga, gente. A USP, claro, super instituição, nem tenho o que falar, mas eu não queria comprar essa briga, sabe? Assim, a minha primeira opção era a PUC por ser perto de casa, era mais perto do que a Metodista, mas se eu passasse na Metodista faria com o maior prazer e não passasse na PUC, por exemplo, faria com o maior prazer, porque também era um professor incrível que eu queria estar. Então, o meu propósito de submeter o projeto em todos esses processos seletivos era ter um feedback sobre ele, não necessariamente passar já, mas ter um feedback para poder fazer ajustes. Então, eu fiquei muito frustrada que na USP eu não tive nem a chance de ter esse feedback da professora, por exemplo, da professora Roseli Fígaro. Gostaria muito de ter tido essa experiência de ver como era o processo seletivo na USP, mas eu encarei como uma coisa que não era para ser. E aí, como eu já estava inscrita nos outros processos, eu falei, vamos ver o que vai rolar. Então eu fiz a entrevista tanto para Metodista quanto para PUC, e aí eu vou falar no próximo vídeo sobre como foram as entrevistas para poder dar dicas para quem estiver passando por esse momento. E aí eu fui aprovada nos dois processos, tanto da Metodista quanto da PUC, o que me deixou muito feliz, muito contente, e vi que meu projeto era legal. E foi uma pena realmente isso que aconteceu com a USP. Alguns de vocês me perguntaram por que eu não prestei a USP, eu prestei, mas eu fui desclassificada no meio do processo por esse motivo, que foi uma pena, mas faz parte da vida, né, gente? Era isso que eu queria falar nesse vídeo, sobre a escolha do tema, a escolha da instituição e a escolha do orientador. Eu acho que só para fechar vale a pena falar por que eu escolhi a PUC e não a Metodista. Foram dois critérios, e daí eu trago aqui com relação ao projeto em si e com relação ao estilo de vida, que eu acho que foram fatores determinantes. Em primeiro lugar, porque escrevendo o pré-projeto, eu comecei a ficar com muito mais vontade de ir para ciências sociais do que para comunicação. Não que eu queira deixar a comunicação de lado, jamais deixarei, é a minha área de estudo, mas eu acho que eu ganharia muito de experiência mesmo de estudar em outra área. Pra mim, quando eu coloquei em ciências sociais, eu fiquei empolgada, eu falei, cara, que legal, e eu acho que estar empolgada foi um bom sinal, me dizia algo importante sobre isso. E o outro ponto é que a PUC é muito mais perto da minha casa, e eu acho que nesse momento da pandemia facilitaria demais, tendo um filho pequeno, tendo que me deslocar ou não, querendo ou não, a Metodista, eu tinha que pegar trem, pegar ônibus, metrô. Claro que se eu tivesse passado só na Metodista, eu ia analisar se nesse momento da minha vida valeria a pena eu já entrar no doutorado. Então eu não sei dizer se eu faria o doutorado agora tendo passado na Metodista. Talvez eu fizesse se não tivesse pandemia, se a gente estivesse em outro cenário, porque eu teria que me deslocar muito. Então isso que foi o fator mais determinante, tá? Como eu passei na PUC, aí eu escolhi fazer na PUC porque era perto da minha casa, é uma coisa que dá até pra ir a pé, se eu quiser. É uma bela caminhada, tá? Mas dá pra ir a pé, mas é um percurso mais tranquilo de fazer, é mais perto. Se eu precisar ir pegar alguma coisa na secretaria, levar um documento, ou pegar um livro na biblioteca, ou fazer uma reunião com a minha professora orientadora, ou quando as aulas voltarem presencialmente, né? Enfim, ficaria mais próximo para mim. Então, por isso que eu optei por esses dois fatores, tá bom, gente? Então, se você tiver alguma dúvida que eu não tenha esclarecido nesse vídeo sobre o processo em si, comenta aqui embaixo. Eu já vou gravar um outro vídeo falando sobre a entrevista em específico, porque eu acredito que vale um vídeo só sobre isso. E é isso, então, muito obrigada por ter visto até aqui. Espero que essa série esteja sendo útil para você. Até o próximo vídeo. Tchau!